Olá, amados, estamos aí retomando o capítulo 1 de Romanos. Na última transmissão que eu fiz, achei que iria conseguir terminar esse capítulo, mas a gente vai conversando e se empolgando e Deus vai colocando algumas coisas na nossa mente. Eu creio nisso e não vejo de maneira alguma que isso é ruim, errado, muito pelo contrário. Eu creio firmemente que as coisas que Deus nos dirige, nos orienta para fazer, isso nós temos uma obrigação de fazer. E uma das coisas que agora eu sei que o Senhor quer que eu faça é vamos terminar esse capítulo de Romanos e vamos, obviamente, continuar adiante no livro de Romanos, né? Deus tem o maior prazer em que a gente estude a sua palavra e que a gente perceba, veja o que está escrito ali, entenda também, né? Porque não adianta só ler com a mente e com a razão, mas nós precisamos também entender aquilo que no mundo espiritual está reservado para nós. E há muita coisa, sim, reservada, né, do ponto de vista espiritual para nós em Romanos. Então, convido vocês, vamos terminar esse estudo de Romanos e vamos hoje, agora, nesse momento, vamos a partir do versículo de número 20, certo? Mas antes, claro, vamos ter aquela palavra de oração. Se você pode, feche os seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, aqui agora, nesse lugar e nesse momento, meu Deus, venha com graça, com poder, manifesta a tua glória, a tua presença, a tua alegria, manifesta a tua majestade aqui, Senhor. Permita, Pai, que nós possamos entender, compreender com clareza, Senhor, aquilo que tu tens preparado para nós agora. Pai, em nome de Jesus, não permita que nada obscureça, né, a tua palavra em nós. Não permita que nada atrapalhe, Senhor, a transmissão daquilo que tu queres nos fazer entender, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dá revelação, Pai. Permita que possamos compreender com os olhos da alma, com os olhos espirituais, aquilo que está reservado para a gente hoje, aqui agora, nesse lugar, nesse momento. Pai, no nome de Jesus, repreendo todo o mal e eu ordeno que toda intenção do diabo de atrapalhar esse momento seja agora removida, retirada das nossas vidas, deste lugar, deste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Vou dar uma passada rápida na leitura, a partir do versículo número 21, para a gente poder ter assim uma clareza do que nós estamos falando. Então, Paulo está aqui colocando que o ser humano ele rejeitou Deus, ele não quis mais saber de Deus e, pelo contrário, colocou coisas no lugar de Deus, né? Divindades que não são deuses de verdade, ele coloca no seu coração. E aí então ele diz assim no versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, né, como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, eles fizeram deuses de tudo que você puder imaginar, né? Tem deuses, parece uma ave, outro parece um réptil, outro é um quadrúpede, outro é um outro qualquer animal que seja, outro é um bicho que nem existe, né, que foi criado no mundo espiritual do mal, lógico. E aí ele continua no versículo 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, né, para satisfazerem coisas que não convêm. Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, né, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas
engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E no versículo 32 ele termina dizendo assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vamos lá, vamos tentar passar essa palavra aqui e o que nós temos aqui. Então, no versículo 21, Paulo ele enumera coisas que os homens colocaram no lugar do Deus vivo. É uma história triste essa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, né, diz a palavra, ou seja, eles não glorificaram a Deus. Não, eles não louvaram, não honraram, não magnificaram aquele que deveria receber a honra. Esse fracasso mostra qual deveria ser, na verdade, né, o que estaria reservado para o ser humano. O homem ele deveria glorificar o Senhor pelo que ele é, deveria dar graças pelo que ele tem feito, né? Mas a palavra diz aqui que esses pensamentos desse povo, eles se voltaram para coisas que não têm valor. A Bíblia vai dizer em algumas traduções, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, essas trevas elas penetraram no interior, na mente, no raciocínio, nas emoções, né? E aí eles começaram a arrumar substitutos para Deus. Eles se achavam sábios, né? Pensamentos indignos, né? Criaram objetos indignos de adoração, né? Que nós acabamos de ler. E aí nos versículos 24 e 25, a Bíblia diz, né? E também tanto no versículo 24, no 26 e no 28, ele repete uma palavra: Deus os entregou, Deus entregou. Ou seja, o próprio Deus entrega esses homens à concupiscência, ao desejo, né? E as consequências, inclusive, daquilo que eles escolheram para si mesmos. Quando os homens escolhem um maligno viver, eles também escolhem as consequências dessa vida que eles adotaram. E essa é a grande prova, meus amados, de que Deus ele estabeleceu um universo moral, né? Ou seja, Deus estabeleceu a moral, né, dentro da psique do ser humano. Ele sabe o que é o certo e errado. Mesmo o sujeito que pratica os homicídios, ele embota a sua mente, ele cauteriza a sua mente até um nível em que ele começa a fazer as maldades. Mas lá no fundo, se começar a penetrar lá dentro, ele vai descobrir que em algum lugar ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Concupiscências ou dos seus próprios corações, né, seriam os desejos, tá certo? A palavra traduzida por concupiscência pode se referir a desejo, tanto bons como maus aqui. Mas aqui, obviamente, está se referindo aos desejos maus, né? Da ideia de sensualidade, e ela se encaixa nessa questão da impureza aqui. Observe que Deus entrega os homens para aquilo que eles desejam, ou seja, como resultado, os corpos deles se desonram entre si. E a idolatria justamente consiste na adoração e no culto prestado para a criatura, em direção à criatura, né? E o que é a sensualidade senão a idolatria de adorar o corpo, o culto do homem de per si. Então, amados, essa é a triste realidade daquele que vive uma vida entregue às suas paixões. E aí nos versículos 26 e 27, né, fala que a impureza sempre vai gerar mais impureza. E aqui está um juízo divino. Deus os entregou às paixões infames, ou seja, as mulheres são acusadas de perversão sexual, no versículo 26, e os homens de perversão sexual, no versículo 27. E Paulo usa uma linguagem muito direta para condenar essa perversão de sexo, fora do propósito do lugar que Deus estabeleceu, que é o relacionamento conjugal. Relações sexuais para Deus, elas eram exclusivas, e são, porque Deus continua, isso nunca mudou. Para Ele continua sendo esse o propósito, dentro do casamento. Fora do casamento, ou antes do casamento, ou pulando a cerca, como dizem outros, ou como dizem os versículos 26 e 27, né, a questão da sensualidade, homem com homem, mulher com mulher, tudo isso faz parte
daquilo que a Bíblia chama de pecado. Deus enumera isso como sendo pecado. E Deus, ele não aprova esse tipo de conduta, né? Aqui nós temos que incluir todo e qualquer... Vocês leram aqui, tem uma lista enorme de pecados os quais os homens começaram a praticar. E Deus considera a união dos sexos no casamento como um relacionamento natural. Esse é o modo natural. Mas aqui, então, nós temos outra situação. E isso faz parte daquilo que o apóstolo Paulo e Deus colocam, como sendo a parte da degradação do ser humano. E a isso se segue uma nota de juízo. E a Bíblia diz, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo não entra nos detalhes sobre qual seria exatamente a natureza desse juízo, as consequências psicológicas, físicas. Paulo não fala sobre isso. Mas a natureza da penalidade aqui, né, ela corresponde à enormidade do pecado praticado. Uma das coisas que nós podemos sempre ter certeza: pecado sempre nos separa de Deus, né? Mas tem pecadinho, pecadão. Na verdade, o pecado ele sempre vai nos separar de Deus, mas o problema é que existem pecados que têm mais e menos consequências, tá certo? Então isso torna, vamos assim dizer, o pecado, alguns pecados, pecado com uma consequência muito grande, tá certo? E aí nos versículos 28 a 32, nós temos aí então um monte de situações, um monte de vamos assim dizer, que faz parte daquele sentimento perverso que Deus diz aqui, que ele entregou aos homens. A palavra grega para tem esses significados, esse sentimento perverso, significa o quê? Algo baixo, algo desqualificado, algo indigno, algo desaprovado, algo que não tem jeito de ser aprovado, né? Eis aí uma mente que não tem um ponto estável sobre o qual se edifica uma harmonia. Pelo contrário, aqui nós temos a desarmonia, tá certo? E essa mente ela só pode produzir o quê? Coisas inconvenientes, ou seja, coisas que não convêm, tá certo? A lista então dos versículos 29 a 31, ela é muito grande, mostra o quanto esse homem ele está em desarmonia com Deus, né? Com seus próximos. Aqui nós percebemos o quê? Uma anarquia, um caos ruim, né? Que vem dessa mente daquele que tirou Deus da sua vida. Então isso é algo assim terrível, né? O ser humano se entregando a essas paixões horrorosas, difamadores, ou seja, aqueles que falam mal dos outros. Aqui entram os fofoqueiros, né? Tem muita gente, por exemplo, que passa notícias, vamos assim dizer, de irmãos ou de irmãs ou de não sei quem. Não, mas eu estou te falando isso porque eu quero que você esteja orando. Eu só estou te contando isso porque eu quero que você esteja orando. Sabe, gente, tem muita gente que se esconde atrás de argumentos como esse e vai fofocando as histórias que muitas vezes o cara nem sabe se são reais, verdadeiras, né? Então, isso é muito perigoso. Caluniadores, aqueles que querem difamar o caráter dos outros, difamadores, né? Então, aqui nós temos aí um monte de situações. Observe a perversa combinação lá do versículo 31, né? Algumas traduções vão dizer assim: insensatos, pérfidos e sem afeição moral, ou seja, sem misericórdia, né? Os caras são ruins. Lembre-se, né, de que as pessoas aqui descritas, elas tiveram a oportunidade de conhecer os atributos de Deus, ou seja, a Bíblia deixou bem claro, eles conheceram Deus, mas não quiseram saber de Deus e largaram de mão, vamos assim dizer. Isso tem acontecido muito e muito no nosso tempo também. Tem pessoas que nasceram na igreja, ouviram a palavra, ouviram a voz de Deus, ouviram o pastor pregando, ouviram a voz de Deus, e que em determinado momento da sua caminhada eles resolveram: não, eu não quero mais saber disso, eu não quero saber das coisas de Deus, isso não me interessa, sabe lá se isso tudo é verdade, sabe lá se tudo isso dá para acreditar mesmo, sabe lá se esse tal de Jesus ressuscitou. Isso pode ser tudo uma armação, pode ser tudo uma história contada. Então, como a gente não tem certeza de nada, vamos viver a nossa vida aqui agora. Tem gente que vive desse jeito, né? Mas enquanto que o sujeito não tiver uma experiência com esse Jesus que ele está negando, ele nunca vai conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade, tá certo? Então, esses homens, eles sabiam e sabem que a morte, ela é a penalidade do mal que eles estão praticando.
Ou vocês imaginam que o sujeito que vive no pecado, que vive na sujeira, que vive no mal, você acha que ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é errado? Claro que ele sabe. É como eu te falei, por vezes a mente do cara está tão cauterizada que aquele sentimentozinho, aquela consciência querendo acusar, ela está lá num cantinho, mas em algum lugar da mente desse sujeito ela está. E mesmo assim, os caras pecam com prazer e aplaudem aqueles que pecam também. Ou seja, o pecado alcançou um ponto tão grande de satisfação, né? Que os caras estão agora até se alegrando com o pecado dos outros. Então eles estão lá juntos, pecando, fazendo um monte de orgias, quem sabe, e achando que aquilo tudo é uma maravilha. Amados, baseado no que nós vimos, que nós lemos em Romanos, capítulo 1, algumas conclusões muito importantes nós podemos tomar. Aqui nós percebemos o quão necessário é nós irmos e fazermos missões, ou seja, levar a palavra de Deus para as pessoas, insistir com elas de que elas precisam conhecer Jesus, que elas precisam entregar a vida para Jesus. Mesmo aquelas que nasceram na igreja e rejeitaram Deus, que rejeitaram Jesus, mas elas precisam saber disso. E elas precisam, quem sabe, né, por misericórdia, se arrependerem. Como eu e você, a gente precisou um dia pedir perdão do nosso pecado para Deus. Assim também essas pessoas aqui listadas, elas precisam entender isso. Porque se elas não entenderem isso, elas estão perdidas eternamente. E esse é o segundo ensinamento que nós podemos perceber aqui, que os pagãos, na verdade, eles estão perdidos. Os caras que vivem sem Deus, que desconsideram, que desprezam Deus, eles estão perdidos. E nós precisamos, por isso, levar essa palavra adiante. E se eles não entregarem a vida para Jesus, eles irão sofrer a condenação eterna. Isso é sério, gente. E nós precisamos entender isso. A terceira lição que nós podemos aprender aqui, somente o Evangelho de Cristo pode tirar, resgatar, né, salvar essas pessoas que estão no caminho do inferno, no caminho da morte, no caminho da maldade. Somente Cristo Jesus pode vir ali e fazer a grande diferença para essas pessoas. E, finalmente, a quarta grande lição. Por isso, eu e você, nós precisamos ir e pregar. Eu e você temos esse chamado de falar de Jesus para as pessoas. Não se omita, não se esconda, né? Porque não existe crente, agente secreto. O crente, ele é crente sempre. Ele só será crente se ele for visível. A crente e agente secreto, isso não funciona no reino dos céus. Meu amado, ter essa missão é um chamado sublime, é um chamado especial. E o Senhor está lhe dando, lhe deu esse chamado. Ou talvez você que me ouve nunca entregou sua vida para Jesus. Essa é a hora de você colocar a sua vida em ordem e pedir o perdão. Ou talvez você um dia entregou a vida para Jesus, mas os caminhos do mundo eram tão atraentes e você se enveredou por descaminhos. E você desviou do caminho certo que se chama Jesus. Deus está lhe chamando agora. Volta a andar com Jesus. Porque é lá que você vai ter a vida eterna, a vida de alegria e de prazer. Contentamento, paz no coração, Jesus. Só Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar e pedir ao Senhor. Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor, que ela é poderosa. Obrigado, Senhor, porque essa palavra nos faz lembrar que nós precisamos de Ti, Senhor, de que nós precisamos da Tua intervenção na nossa vida. Pai, se não fosse a Tua presença, se não fosse o Teu agir, nós estaríamos hoje, muitos de nós que já Te conhecemos, né, Pai? Nós estaríamos indo no caminho do inferno, Pai. Mas obrigado, porque um dia Tu nos resgataste de lá. E assim eu clamo e peço por cada vida que está agora junto comigo orando. Quem sabe alguns precisam entregar sua vida para Ti. Quem sabe outros precisam se arrepender dos caminhos errados que escolheram. Quem sabe alguns precisam se prostrar, se quebrantar, entender o tamanho do seu pecado perante Deus e que não tem nada que eles podem fazer para resolver isso, somente entregando a sua vida para Jesus, somente depositando, se largando, se jogando aos pés de Jesus é que tem chance de alegria e paz fazer parte dessas vidas. Eu clamo e peço por isso, ó Deus, vem com graça, com poder, com alegria, manifesta a Tua glória, o Teu fogo e a Tua presença sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, amados, vamos lá então, né? No próximo encontro vamos começar Romanos capítulo 2. Fiquem na poderosa paz de Jesus Cristo. Amém?